que a gente tem vivenciado com tanta intensidade, com tanto sofrimento nesse momento, tá? E essa nossa atividade hoje, ela vai constar basicamente de uma apresentação de casos, tá? Que a Adriana vai trazer para a gente um caso, e aí a seguir nós vamos fazer comentários, eu, Gabriel e a professora Fernandes Padotto, vamos estar fazendo um debate, tá? Perguntas são muito bem-vindas, vocês podem fazer através do chat, como a própria professora, né, Rosiane, já sinalizou, né, que, aliás, agradecemos a sua presença, viu, professora Rosiane, como sempre, né? Nós vamos ter no nosso chat o link do manual da Covid-19, que todos vão poder, né, ter acesso também, acho que isso é importante. Não se esqueçam também de preencher, como foi ressaltado pela professora Rosiane, né, a lista de chamada, tá ok? Na verdade, não é uma lista de chamada, né, é uma lista de presença, né, de uma forma geral. Seja bem-vinda, Fernanda, você queria fazer algumas considerações iniciais, doutora Fernanda? Bom dia a todos, é com muito prazer que eu estou aqui estreando nessa nossa primeira semana dessa atividade que vai durar 4 meses, tá? Então, eu e o Gabriel, eu sou Fernandes Padotto, eu trabalho aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né? Sou assistente aqui do grupo de hipertensão de tromboses e fiquei no Covid nesse último ano aqui atendendo num hospital de referência do estado de São Paulo os casos de Covid. É um prazer, eu fui convidada pela professora Rosiane para estar integrando esse grupo. Eu sou uma das caçulas no grupo, eu fico até emocionada de estar aqui no meio de tantas estrelas, tá? E a gente espera, com essas atividades, ao longo desses 4 meses, e ajudando todos vocês que estão aí na ponta, com esse aumento absurdo de casos que a gente está tendo, e com as gestantes cada vez mais chegando para todos, sem exceção, né? Antes era uma coisa... Seu áudio está fechado, professora Fernanda. O som está fechado. Oi, vocês escutaram? Até eu acho que fechou sem querer. Até Alô? 2 segundos antes, Fernanda, pode continuar que estava ouvindo, foi bem pouquinho. Então, assim, olha, é um prazer, né, estar aqui com vocês, e a nossa objetivo com essas atividades é trazer um pouco a experiência de todos que a gente acumulou nesse último ano, porque essa é uma doença que ainda a gente vai ter que aprender muito a respeito. Então, o nosso objetivo é trocar experiências e a gente ir dando para vocês algumas ferramentas do nosso aprendizado. Eu tô há 1 ano nessa linha de frente, mas todos nós estamos, porque os casos estão aumentando. Então, é com enorme prazer, então, que a gente comece, e esse no formato da discussão de casos, eu acho que ele é mais proveitoso, porque vai dando ideias para a gente perguntar o que fazer, e situações realmente práticas e vivenciais. Então, eu vou deixar o Gabriel ir conduzindo, e a gente vai fazendo intervenções, se vocês nos permitirem. A gente viu o caso mais cedo, né, eu e o Gabriel, e a gente gostaria de, à medida que você for fazendo, a gente vai conversando, a gente vai fazendo pequenas interrupções e vamos apontando algumas questões para a gente ir fixando. O Gabriel vai conduzir. Se você me permite, a gente estava conversando aqui com a Adriana, ela perguntou se nós poderíamos fazer primeiro o caso na íntegra, para a gente poder ter uma sequência, e depois a gente pode voltar o caso mesmo, slide a slide, para a a gente poder fazer comentários. Desculpa, cheguei em cima da hora, não vi essa conversa. Tá ótimo. Tá bom? Continuemos. Então, Fernanda, Adriana, eu vou fazer então a apresentação aqui, vocês me digam se vocês estão enxergando, porque depois que eu começar a apresentar, eu já não enxergo mais vocês, tá bom? Eu já não fico mais com vocês na tela. Tá ótimo. Ficar com saudade aqui. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Está apresentando para vocês? Perfeito, Gabriel. Então tá ótimo. Então, Adriana, por favor, doutora Adriana Câmara Colombo, ela é coordenadora da maternidade, né, do grupo do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Por favor, doutora Adriana. No município, obrigada, Gabriel. No município de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Bom, eu queria dar bom dia a todos, fazer um agradecimento à Leila Dessi e à Camila Vakin, que me convidaram para apresentar esse caso. E eu acho assim que esse, por ser, acho que o primeiro, né, de uma série de apresentações,
mobilizou a gente no sentido de que estamos assustados com o que vem acontecendo com as nossas gestantes. No hospital que eu trabalho, nós tivemos em 3 meses o mesmo número de óbitos que tivemos o ano inteiro de 2020. E a gente precisa mudar o curso do que está acontecendo, né? Mobilizar o Brasil, como a gente está se mobilizando por regiões, agora a região Sudeste, e a gente vai ter que dar prosseguimento a isso. Envolver não somente os obstetras, mas envolver toda uma classe médica com intensivistas que se preocupem com as pacientes, clínicos, os diretores de hospitais gerais. Eu acho que a gente tem que mudar essa visão. E a sociedade, de uma forma geral, saber que gestante é, sim, grupo de risco. Então, pode passar o primeiro, Gabriel, por favor. Bom, essa paciente, ela foi internada no dia 24 de abril, às 10 horas. Então, foi logo no início da pandemia do ano passado, às 10h15 da manhã. Era uma jovem de 24 anos, 40 semanas e um dia, por uma ultradatada de novembro, com 18 semanas. Era uma gestante de baixo risco, tinha 9 consultas de pré-natal, teste rápido da admissão para sífilis, HIV e hepatite B eram não reagentes, e ela tinha um tipo sanguíneo de A positivo. A história obstétrica, ela era um 4º filho, 3 partos normais anteriores, e todos sem intercorrência. Então, ela não era uma gestante com comorbidades e negava alergia. A queixa dela era tosse e falta de ar. Deu entrada na emergência do centro obstétrico, com falta de ar, com queixa de astenia, tosse seca, coriza, febre há 4 dias, e relatava uma piora do quadro há 2 dias, com início de dispneia e anosmia, e além da diarreia iniciada naquele dia. É importante comentar que ela havia ido na véspera no hospital e como havia uma espera por conta de fila de TC, e ela foi embora, não foi alta revelia, ela foi embora sem esperar o atendimento e o resultado do exame de sangue. A TC ela não tinha feito. Pode passar o outro, Gabriel. Nós classificamos as gestantes através desse score de Mills, né? Na classificação de risco, a enfermagem, com simples aferição dos sinais vitais, ela é classificada dentro de um score que, se for de 4 ou mais alterado, a gente tem que fazer a pergunta: essa paciente pode ser sepse? E a resposta foi sim. Quando é sim, a gente abre o protocolo de sepse para ela, que foi o que aconteceu. Ela estava hipocorada, taquipneica em ar ambiente, frequência respiratória de 35, frequência cardíaca de 125, temperatura axilar normal, e ela estava saturando 92%. Tá? Então, assim, os parâmetros do Mills estavam alterados. É uma paciente que ficou internada e é aberto o protocolo de sepse imediatamente. Tem prazo de 1 hora para fazer todas as medidas para tratamento de sepse, inclusive com a realização do antibiótico dentro desse período. No exame obstétrico, ela estava com 3 centímetros, o colo já 50% apagado, bolsa íntegra, plano 0 de DELI, e naquele momento não se encontravam contrações. A conduta, então, foi internação, né, como SRAG e sepse pulmonar, por suspeita de Covid, e aberto protocolo de sepse. Feita hidratação, gasometria, hemocultura, que são as 6 medidas, né, do tratamento da sepse, antibiótico terapia com claritromicina e ceftriaxone, iniciado Tamiflu também, e o catéter nasal de oxigênio. Tinha sido solicitado a TC de tórax, o swab nasal foi colhido, foi notificado o caso, e optamos por fazer a indução do parto com ocitocina devido ao colo já estar dilatado, e era o 4º filho, 3 partos normais. Pode passar o próximo. Os exames da internação, laboratório, ela tinha uma hemoglobina de 11,2, um leucograma de 8,5,
plaquetas 238 mil, coagulograma normal, VHS de 48, bilirrubinas tocadas, creatinina normal, LDH, glicose um pouco aumentados, e ela apresentava um ácido úrico também um pouco aumentado, TGO, TGP normais e o PCR de 8. Naquele momento, naquela época da pandemia, o nosso hospital ele não estava realizando o dedímero, então a gente não dosou o dedímero dessa paciente e aguardava a realização de demais exames. Pode passar, Gabriel. No dia 24, no mesmo dia, em acompanhamento do trabalho de parto com a equipe, né, de obstetras, ela evoluiu, ela entrou em trabalho de parto rapidamente e evoluiu para o período expulsivo às 18 horas. Então, ela foi internada, né, no final da manhã e ela teve uma evolução em torno de 6 horas. Devido ao diagnóstico de síndrome respiratória aguda e o quadro clínico de taquipneia apresentado pela paciente, se obteve o consentimento e foi indicado o parto com fórceps de 5. Foi bem aplicado e o bebê nasceu com Apgar 99 e a placenta foi enviada para estudo. Ela deu à luz, ela estava com 40 incursões respiratórias e a gente fez o máximo de esforço para que ela não tivesse tanto esforço, né, respiratório para dar à luz, se é que isso é possível, mas conseguimos, né? Pode passar o próximo, Gabriel. Esse é o resultado da placenta, mas foi enviada para o laboratório do próprio hospital. Então, não foi uma... Hoje em dia, nós enviamos as placentas para o Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, para pesquisar de forma mais detalhada a doença em si. Nesse daí, a gente tinha apenas áreas de infarto, não era nada muito significativo da doença. Pode passar o outro. No dia seguinte, que era já D1, ela realizou a TC só depois que ela teve o bebê. Foi a 1h19 da madrugada. Ela fez uma TC com 50% de imagem de vidro fosco e tinha uma consolidação bilateral multilobar. Ela estava em D1, recebeu avaliação pela clínica médica no final do dia, às 18 horas, continuava taquipneica desde a internação, porém sem febre, e saturando bem com oxigênio a 3 litros por minuto. E ela relatava melhora clínica, né? E foi decidido por manter a paciente dentro do centro, porque a gente tem mais controle dessas pacientes. A clínica médica, elas ficam internadas quando... Ana, só um minutinho, eu vou pedir para quem não está falando fechar o microfone por causa da microfonia, por favor, gente. Obrigada, Rosiane. Nada. Então, foi decidido por manter no centro obstétrico mesmo, em avaliação conjunta com a clínica médica. No mesmo dia, à tarde, às 19h30, ela foi reavaliada novamente, apresentando uma taquipneia e uma saturação de 96, já com 4 litros de oxigênio. Então, já tinha caído um pouco a saturação e a gente estava ofertando mais litragem de oxigênio para ela. Foi solicitada uma vaga de CTI para monitorar melhor essa paciente. O próximo. Essa era a TC, né, que tinha 50% de comprometimento e áreas de consolidação. Próximo. No dia 26, no D2, ela ainda estava com a gente no centro obstétrico e ela começou a apresentar mais queda da saturação. Em ar ambiente, ela saturava 83%, e a 5 litros de oxigênio, ela saturava 95%. Já estava havendo uma queda, a gasometria foi colhida, não tinha tanta alteração, né? E no mesmo dia ela começou a apresentar febre e teve maior queda da saturação. Foi para 93, com 5 litros de oxigênio. Foi colhido um novo laboratório e a paciente ainda aguardava vaga de CTI no centro obstétrico. O próximo. No dia 27, já D3 de parto normal,
ela já em condições de alta da parte obstétrica, ela aguardava o suporte da clínica médica para acompanhamento em conjunto da mesma. Aqui eu abro um parênteses que nós, lá no hospital, a gente tem um controle muito firme com relação a essas pacientes, porque, na verdade, o dono da paciente somos nós, né? Obstetras são os responsáveis pela paciente. Então, por mais que ela esteja no CTI ou esteja na clínica médica, eu sempre falo para eles que a visita é diária, é colocado num grupo diariamente. Nós temos que avaliar se a conduta que eles estão fazendo é correta, está adequada, porque nós somos os responsáveis por ela. E o paciente tem que ter um responsável, né? E isso eu acho que faz muito a diferença. Ela continua apresentando febre, foi checado o laboratório e ela começou a apresentar um leuco de 9.860, o hematócrito caiu um pouco, a hemoglobina de 10, mas ela já tinha tido parto, e coagulograma normal. Saiu o resultado do SWAB depois de 3 dias e ele era detectável. O RN recebeu alta, né, nesse dia, que era o D3 já, e foi levado, porque já havia indicação dela ir para o CTI, pelo pai e pela avó materna para casa. Pode passar o outro. No dia 28, como ela já estava sem o bebê, nós decidimos colocar ela no andar da clínica médica, porque a gente estava preocupado com ela. Ela ainda não tinha entrado no CTI. E nesse dia, ela já era o D4 de claritromicina, de ceftriaxone, de Tamiflu, e ela teve uma piora importante do estado geral. Ela estava acordada, mas pouco cooperativa, taquipneica, saturando 43 em catéteres de oxigênio a 5 litros, recrutando musculatura acessória, cianose, instável hemodinamicamente, hipotensa, taquicárdica, e aí foi entubada na clínica médica, tá? Lembrando que esse era o D9 de sintomas, então, assim, é aquele período crítico da doença, né? E ela foi submetida à intubação, ventilação mecânica, punção de veia profunda, e aí sim ela entrou no CTI. Aí conseguiram uma vaga de CTI para ela. Suspensa a claritromicina, o ceftriaxone, e foi iniciado o tazocin, clindamicina, metilprednisolona e enoxaparina. Isso foi em abril de 2020. Naquela época, a gente não estava muito sedimentado com relação a tratamento, né? Então, por exemplo, a enoxaparina, a gente não tinha expertise, a gente considerava que a paciente estava deambulando, a paciente que não seria necessário. Hoje em dia, ela internou, ela faz a enoxaparina. O corticoide ainda é mais discutível, acho que a gente tem que ver os casos. Geralmente, os CTIs passam sempre, né? Mas a gente questiona em alguns casos. O laboratório dela, já no CTI, era de 15.450 bastões, né? Um hematócrito de 33, 8 bastões, e aí o PCR já era de 30, né? E a princípio era 8, então ele já tinha havido uma evolução do PCR. Coagulograma normal e o restante normal. Pode passar, Gabriel. Do CTI, ela ficou internada do dia 28 de abril até o dia 10 de maio. Todo dia, avaliação conjunta pela obstetrícia. Todo dia a gente ia lá, ela ficou fazendo 10 dias de tazocin, clindamicina, 7 dias de corticoide, e ela permaneceu grave, entubada em ventilação mecânica, do dia 28 ao dia 6, com necessidade, inclusive, de aminas. O laboratório dela tinha melhorado no dia 1º de maio, foi com PCR de 11, e do dia 3 de maio, ela estava mantendo uma queda leve do leucograma, mas ela mantinha um quadro melhor da infecção. A última febre dela tinha sido no dia 2 de maio. Quando chegou no dia 6 de maio, ela foi extubada
após melhora dos parâmetros ventilatórios e retirada das aminas. Ela ficou do dia 6 ao dia 8 de abril com o uso de máscara com reservatório de oxigênio no CTI, apresentando melhora gradual. No dia 10, ela recebeu alta do CTI para o alojamento conjunto sem a necessidade de oxigênio naquele momento. Só que no dia 10, ela ainda estava no CTI, né? Pode passar o próximo, Gabriel. E era o Dia das Mães, né? Então, no dia 10 de maio, nós fomos lá visitar as nossas pacientes, né? Eram 3 na ocasião, e nós filmamos, pedimos autorização que o marido filmasse o bebê em casa, porque ela foi separada daquele bebê e dos outros filhos, né? E ele filmou e a gente conseguiu mostrar essas imagens para ela no CTI. Então, a paciente recebe vídeo pela equipe médica da maternidade do seu bebê já em casa de alta. E ela ficou muito emocionada. A equipe fica muito emocionada também, porque a gente não está acostumado a isso. A gente não está acostumado à gravidade, a óbito, e isso sensibilizou todo mundo, né? A médica que foi também estava distante dos seus filhos, assim como essa paciente. Então, no dia 10 de maio, Dia das Mães, foi um dia que foi muito significativo para ela e para toda a equipe médica, né? Porque isso era compartilhado no nosso grupo. Pode passar o próximo. Aí, no dia seguinte, ela foi para o alojamento e ela ficou, no dia 11, ela estava sem intercorrências, permaneceu em acompanhamento, sem maiores intercorrências. No dia 12, ela apresentou um quadro de desorientação no alojamento, com uma taquipneia, uma taquicardia, uma saturação de 96 e um MILS de 5, sendo encaminhada novamente para o CO para melhor monitorização e avaliação. O laboratório, ela tinha uma hemoglobina de 10,9, um leucócito 8.330, plaqueta normal, mas nada muito significativo. Pode passar. No dia 12, que já era o D18 do parto normal dela, depois desse episódio, a gente solicitou nova TC e aí pedimos uma TC de crânio também, né? TC de tórax, de crânio e novo laboratório. A TC de tórax veio com 75% de vidro fosco e com uma discreta área de consolidação em base direita. Então, ela já estava melhor do quadro de pneumonia, mas ela teve uma piora do quadro viral. Então, assim, isso mostra que o quadro, a imagem de vidro fosco, ela não acompanha a melhora clínica da paciente, né? Ela demora para se resolver. A TC de crânio foi normal. O laboratório se manteve, assim, não tinha nada que sugerisse aquele quadro que ela apresentou. Foi chamada a clínica médica, que orientou que ela fizesse uma suplementação de oxigênio em baixo fluxo e observasse. Ela estava com uma discreta anemia também. Pode passar o próximo. No dia 12 ao dia 18, ela ficou com a gente no alojamento, mantida em observação pela clínica médica e obstetrícia em conjunto, evoluiu sem alterações dos sinais vitais, melhora do laboratório, e já estava sem oxigênio desde o dia 16. O último laboratório dela também já estava com PCR de 3 e ela recebeu alta no dia 18 de maio de 2020. Eu acho assim que o que a gente tem que levantar, né, antes de dar a palavra para todo mundo, esse foi um caso de sucesso, né? Mas nós tivemos vários casos de insucesso, muitos. E o questionamento que eu faço é: será que se a gente tivesse feito uma cesárea para ela naquele momento que ela chegou com uma insuficiência respiratória aguda grave, será que a evolução teria sido essa? Será que teria sido outra? Né? A gente tem aquela tendência de querer resolver aquela gravidez, mas eu acho que a gente tem que abrir esse questionamento, tá? Porque os leitos de CTI que a gente precisa são leitos de CTI para gestantes. A gente não tem que ter... Qual é a referência de leito de CTI? Ela tem que ser um leito de CTI. Não adianta abrir hospital de campanha para colocar gestante, porque não tem obstetra lá.
né? Então, a gente precisa ter leitos de CTI em hospitais que tenham maternidade. Tá? Esse caso, nós conseguimos fazer um parto normal, mas se vocês perguntarem, qual é a sua experiência de parto normal? É grande? Não é. A maioria a gente acaba fazendo cesárea. Algumas porque tem indicação, né? Nós já tivemos dentro de um CTI, um DPP, nós já tivemos dentro de um CTI uma paciente que abriu uma pré-eclâmpsia grave, internou sem pré-eclâmpsia nenhuma, e nós tivemos que interromper por conta da doença que ela estava apresentando obstétrica. Nós já tivemos parto um parto prematuro dentro do CTI. Então, assim, a gente tem que levantar esse questionamento e sensibilizar não é só a classe médica, é toda uma população, é sensibilizar diretores, é sensibilizar gestores com relação ao óbito materno. O óbito materno é um medidor de um país. E a gente está sendo muito... nossos números refletem, infelizmente, um país que está muito, muito, muito atrasado. Então, eu queria agradecer o convite novamente e abrir aí, Gabriel, para a gente levantar esses questionamentos. Adriana, obrigado pelo caso, né? Eu acho que, assim, o seu caso, ele reflete muita coisa, né? Que nós, né, obviamente que ele ocorreu um ano atrás, mas as dificuldades que a gente tem de assistência e também algumas situações, né, que ocorrem, que a gente às vezes podia, igual você mesmo disse, né, às vezes podia ter feito alguma coisa diferente. Mas eu acho que vale a pena a gente discutir também o que vale a pena ser feito, o que não vale a pena ser feito. Eu acho que esse é o objetivo dessa reunião, né, de uma forma assim, com o coração bem, né, bem aberto mesmo, né, porque está todo mundo aprendendo. O compartilhamento de experiências atualmente tem sido algo extremamente valoroso na construção do conhecimento, tá? Então, assim, o seu caso, ele realmente ele traz algumas reflexões importantes. Então, você vê que é uma paciente que ela chega já com um quadro avançado, D4, D5, né, de doença, faz a gente pensar se essa paciente realmente ela já não estava há mais tempo com essa doença, né, talvez por que ela demorou a chegar no hospital, porque, na verdade, ela já sinalizava que há alguns dias ela estava já com dispneia, não é isso? E, portanto, assim, é importante a gente ter em mente que é essencial nós fazermos diagnóstico da paciente precoce com COVID, para que a gente possa acompanhar e para que a gente possa receber essa paciente em tempo hábil no nosso serviço de saúde, né? Então, essa paciente, ela chega ali no 4º, 5º dia, já com um quadro já mais avançado, né? E levanta também para a gente, assim, uma discussão a respeito, assim, da importância de nós orientarmos esse paciente, porque no dia anterior ela compareceu ao serviço, né? Ela sabia que ela tinha possibilidade de ter COVID, mas mesmo assim, ela, né, por uma decisão, ela resolveu não continuar no serviço e voltou no dia seguinte ainda pior. Para sinalizar para essas pacientes, gente, para a gente ter em mente que essa é uma doença progressiva, tá? E às vezes a gente tem uma conduta assim, não, ela está mais ou menos hoje, às vezes mais ou menos é algo perigoso. Então a gente tem critérios, né? O nosso manual ele coloca de uma forma muito clara critérios de paciente. Então, por exemplo, paciente tem doença leve, é basicamente quando ela tem os sintomas leves da doença, não tem nenhuma dispneia. Para essa paciente, ela pode ser conduzida ambulatorialmente com um monitoramento. A gente sabe que a segunda semana de doença é a semana crítica, tá? Em torno do 7º dia. Olha que essa paciente ela ainda antecipou alguns dias, o momento a partir do qual ela começou a ter piora, né, Adriana? Ela está ali no 5º dia, sempre retornando com uma piora contínua, com oxigênio, né, com saturação de oxigênio menor que 95 ali já no 5º dia. Então, isso é uma coisa que realmente, né, tem que chamar a atenção. Pacientes, obviamente, que quando elas começam a ter uma frequência respiratória maior ou igual a 25, gente, é a paciente que tem que ter muita atenção. Então, essa paciente, quando chega com uma frequência respiratória elevada, ela já não é mais uma paciente, né, leve, ela já é uma paciente importante, tá? E essa paciente também, quando ela satura menos de 95, é uma paciente ainda de mais cuidado ainda, né? Então, eu acho que, assim, para essa fase inicial da doença, você vê que a paciente já chega com sinais de alerta dentro da sua maternidade, né? A Fernanda, igual ela disse, a gente, né, quando a gente recebeu, a gente, né, olhou o caso rapidamente, aí ela queria fazer observações em relação ao parto, né, Fernanda? Eu acho que são considerações que são extremamente importantes. Bom, então vamos lá.
Primeira coisa, chamou atenção, né, que nem o Gabriel está falando, a gente vê essa piora clínica respiratória dos pacientes com Covid a partir do 7º dia, 8º dia de sintomas, depois que faz a parte de replicação viral e entra na fase 2, né, na fase hipoxêmica da doença, que é lá pelo 7º, 8º dia. Mas, talvez aqui vocês tiveram uma expertise bem interessante, que ela já chega, e isso se confirmou na tomografia, né, que ela já tinha áreas de consolidação. Então, talvez essa piora mais precoce dela tenha sido não só pelo Covid, mas por ela já estar na vigência de uma infecção secundária bacteriana, o que fez até vocês, parabéns pelo uso do Scores Mills, né, e abrir protocolo sepsis. Queria só voltar um pouquinho nisso, Gabriel, que é assim, eu acho que a gente tem, isso é um conceito nosso de combate à morte materna, porque a gente está combatendo morte materna por Covid, mas tem a sepsis, tem a hemorragia, tem a hipertensão, como as outras causas, que eram as causas mais prevalentes antes do Covid. E é isso mesmo, se a gente suspeita que essa paciente tem uma deterioração de uma infecção bacteriana séptica, eu tenho uma hora de ouro para agir, dar o antibiótico, fazer todas as medidas, tá? Então, parabéns, né, pela sistematização, pela classificação de risco que vocês estão usando. E talvez, quando eu estou revendo aqui, eu já tinha discutido esse caso com o Gabriel mais cedo, agora vocês falando, me dá a impressão que talvez até essa piora um pouco mais precoce do Covid tenha acontecido por ela estar já infectada, ela já deu entrada com consolidação, né, com uma infecção provavelmente bacteriana domiciliar, e aí a escolha da ceftriaxone claritomicina está perfeito. Aqui no nosso protocolo do HC a gente usa azitro e ceftriaxone para uma pneumonia bacteriana domiciliar, mas as duas coisas são possíveis, tá? Aí eu vou começar no embate do parto, tá, Fernanda? Posso pedir só para o Gabriel mostrar a tabela Mills que está no nosso manual e que, na verdade, se as pessoas quiserem, podem pegar. Então, acho que seria interessante elas saberem isso, que aí, enquanto você está falando do Mills, vai mostrando. Acho que seria interessante. Perfeito, então eu vou compartilhar aqui. Assim, ó, então vamos voltar para o Mills, que eu acho que o Mills tem a grande vantagem que a Adriana falou, dele ser um score que você não precisa de laboratório, gente, tá? Para fazer. É o exame clínico do paciente, né? Você vai avaliar a frequência respiratória, saturação de O2, temperatura, frequência cardíaca, pressão sistólica, pressão diastólica e os sinais neurológicos grosseiros, né? O sensório motor dessa paciente. Veja, eu costumo dizer, né, nas aulas antes do Covid, eu acho que o Covid continua a mesma coisa, que você identificar uma paciente obstétrica de risco para você prevenir morte materna, você não precisa de laboratório em nenhuma das condições. É o exame clínico da paciente. Na sepsis é assim, na hipertensão é assim, tá? Na hipertensão, depois você faz laboratório só para ver se ela está fazendo deterioração multissistêmica da HELP síndrome, tá? Na hemorragia é absolutamente clínico, o manejo e a avaliação, tá? E eu acho que o Covid não é diferente, tá? Então, é uma paciente que chegou, como bem disse o Gabriel, saturando 92, nosso alvo em gestantes é acima de 95, já com uma frequência respiratória de 35, uma paciente com musculatura acessória, ou seja, ela é uma paciente com critério já de internação. Se ela não tivesse no termo, vamos pensar essa paciente chegando pré-termo, é uma paciente com indicação de internação e que precisa de necessidade de oxigênio. Então, vamos tirar a história do parto por enquanto, só para a gente avaliar isso. Então, é uma paciente moderada, pelo menos, que eu vou ter que internar e ofertar oxigênio, necessidade de oxigênio terapia. E como que eu oferto oxigênio? Eu acho que isso é importante a gente falar, tá? Eu oferto primeiramente com catéter de O2, tá? Catéter de O2 vai 1 litro por minuto, 2 litros por minuto, 3 litros por minuto, 4 litros por minuto, 5 litros por minuto, chegou nos 6 litros por minuto, minha gente, não adianta mais, o catéter não vai fazer milagre, esse paciente tem que progredir na oferta de suporte ventilatório. E aí a gente progride com máscara não inhalante ou máscara de Venturi, nos lugares que tem o catéter nasal de alto fluxo, ou VNI, ou um ou o outro, ou os dois, pode progredir. E por último, a intubação orotraqueal.
Mais para frente, essa paciente acabou indo do catéter de O2 e teve uma piora súbita, né, com uma saturação de 43, e não restou outra alternativa a não ser fazer a intubação orotraqueal. Mas, assim, a progressão é essa. E aqui eu quero levantar o primeiro ponto que eu acho que é fundamental para quem está ouvindo a gente, não atua num serviço que tenha serviço de UTI acoplado, tá? E eu já chego na UTI com o obstetra que a Adriana falou, que eu quero dar os parabéns para ela de novo, tá? Em duas falas dela. Que não adianta abrir hospital de campanha para atender gestante grave, crítica. Você precisa ter serviço de obstetrícia de terciário junto, acoplado, gente que tenha condição de manejar paciente em UTI. Os nossos casos aqui, desde sempre, a gente atuou, os obstetras aqui do Hospital das Clínicas, dentro das UTIs, mas a gente melhorou muito a nossa assistência obstétrica a partir do final do ano passado, quando a gente designou uma das UTIs do Hospital das Clínicas, é uma UTI obstétrica. Tem um intensivista, mas nós, um R2 e um assistente, dá plantão lá dentro todos os dias. Foi aí que a gente começou a melhorar intervenções no manejo dessas pacientes. Então, no lugar que tem condição de fazer isso é mundo ideal. No lugar que não tem, eu tenho que ter um suporte de obstetrícia terciária no hospital que tem a UTI para receber essa gestante, para poder fazer o manejo. Quem entende se vai ter que fazer o parto ou não somos nós. A paciente, outra fase da Adriana, o dono da paciente é o obstetra. Parabéns. Certeza que o dono da paciente, quem tem que assumir essa responsabilidade, independente de quantos dias do puerpério já tem, somos nós, tá, Adriana? Então, acho que isso é um outro ponto que a gente tem que levantar aqui, porque as decisões têm que serem partilhadas, nós com a equipe de UTI, quando a paciente está na UTI, nós com a equipe da clínica médica, quando a paciente está aos cuidados de um hospitalista ou uma instituição assim. Por quê? Nós entendemos de obstetrícia, nós vamos discutir, essas reuniões aqui é para dar ferramentas para vocês, para a gente se posicionar nesse sentido. Quando que indica o parto, se tem que fazer cesárea, que nem você estava fazendo o questionamento. Então, assim, ó, uma outra notícia que a gente tem ao longo desse um ano, tá? Porque há um ano atrás, e você está relatando um caso lá do começo, né, de 10 meses atrás. Há um ano atrás, a gente, quando começou a atender, a gente tinha algumas notícias, né? Primeiro que gestante não era grupo de risco. Mentira, né, gente? Todo mundo aprendeu a duras penas que gestante é grupo de risco. Agora, em novembro de 2020, CDC manda lá uma comparação de gestantes com não gestantes, né, com as mesmas características, que vai mais, quando tem Covid, vai mais para UTI, vai mais para suporte ventilatório e vai mais para intubação orotraqueal. Tá? Então, isso ficou claro, patente. E a gente aprendeu isso a duras penas, porque a gente recebia publicações, até então, até março do ano passado, dos países da Europa e China. Tá? E eu brinco que eu falo que nesses lugares tem controle de natalidade, não tem o tanto de grávida que a gente tem na América Latina. Né? Então, precisou vir o Covid aqui para a América Latina e nós estamos nessa pandemia para a gente aprender esse outro aprendizado duro. Outra coisa que vinha lá atrás, que agora para finalizar minha fala do parto, era que assim, ó, faz o parto que eu vou melhorar tudo da mãe, tá? Então, aqui vai uma outra frase que eu falei ontem numa live lá da Sogo Matusu, é assim, parto não trata Covid, tá? Então, eu acho que a gente tem que botar isso na cabeça e acreditar nisso, que o parto não vai tratar o Covid da paciente. E, ao contrário, as evidências recentes científicas mostram que uma paciente com fase ativa da doença COVID, e essa paciente nitidamente estava na fase ativa da doença COVID, ela, ao ser submetida a uma intervenção cirúrgica, seja ela parto normal, cesárea, operar a vesícula, que tem esses trabalhos até em pacientes não gestantes, aumenta em 40% o risco da morbidade da doença evoluir pior. Obviamente que aqui eu volto atrás e tiro o chapéu para você, que era uma paciente que já em dias de sintomas precoces, 4, 5 dias, estava com um quadro grave e uma gestante de termo que estava meio que em trabalho de parto, um bicho favorável. Eu acho que a decisão de induzir um parto normal foi acertadíssima, porque não tinha muito o que ia acontecer. Essa paciente ia acabar entubando, porque
Eu acho que a piora clínica dela foi da piora da doença, que ela intuba no 9º dia de sintomas, tá? Então, ela piorou mesmo do Covid, ela ia piorar, e aí você sim ia ter que fazer talvez um parto cesárea de emergência, numa intubação, em piores condições. Então, eu não acho que nesse caso, paciente de termo que está periparto, foi porque se ela entrou em trabalho de parto ou tem uma facilidade para o parto normal, e ela já estava grave no 5º dia, a decisão ia ser essa, porque a gente sabe, paciente, depois de 34 semanas, a paciente que agrava, 34, 35 semanas, a paciente que agrava e vai ter indicação de intubação, a gente acaba tendo que fazer um parto mesmo. Só que antes das 34 semanas, não tem uma agonia de fazer esse parto, gente. Não tem agonia. Aqui a nossa experiência, que a gente aprendeu ao longo desse 1 ano, e a gente teve mais de 100 pacientes críticas internadas, com 80% dessas críticas internadas em UTI, que passaram pela intubação, a gente tem pelo menos 45% delas que a gente deu alta gestante, depois de uma intubação na UTI. Esse foi nosso aprendizado. Tá? Então, só para acalmar seu coração, Adriana, eu acho que você fez tudo certo lá na admissão. Eu não teria feito cesárea. E eu acho também que a gente não acabaria tendo que fazer o parto, ela entraria em trabalho de parto, ela já estava com colo de 3 centímetros, né? Eu acho que ela entraria em trabalho de parto. E sim, você fazer assistência, não tem o que fazer, tá? Mas não, eu nesse momento que você me pergunta, com essa angústia que você colocou na pergunta, eu não teria feito a cesárea. Eu acho que ter feito a cesárea não evitaria a piora que ela teve. A piora que ela teve no 9º dia, eu acho que é da doença. É o esperado para entre o 7º e o 12º dia da doença. Tá? Fernanda, eu acho que vale a pena a gente sinalizar em relação a parto, né? O parto realmente, assim, é uma pergunta de milhão, né? Qual que é o momento que nós vamos fazer o parto? O parto ele vai ser muito guiado pelo feto, né, pela condição fetal, tá? A condição materna, ao contrário do que em algumas outras doenças críticas a gente tinha antes, né, às vezes H1N1, quando se fazia o parto, a paciente tinha uma melhora, alguma coisa assim. Na paciente com Covid, isso não acontece da mesma forma, né, e pode piorar. E assim, a cesariana, ela quase que entra no grupo de cirurgias, né, e quando a gente pega esses estudos que falam assim, pacientes que tinham Covid, fizeram alguma cirurgia letiva, obviamente porque não se conhecia a doença, a morbimortalidade desses pacientes eram elevadíssimas, né? Então, quer dizer, ir para cesariana nesse caso certamente seria pior pelo processo inflamatório adicional que a gente ia dar para essa paciente. Então, cesariana não é resposta, né, para as pacientes com Covid. Paciente que tivesse, se essa paciente, por exemplo, chegasse com uma doença leve, tá? É igual a Fernanda falou, não teria que ter nenhuma preocupação em pensar em parto imediato. Então, assim, a recomendação hoje, inclusive, mundial, é que o paciente com doença leve, né, inclusive está muito claro isso no nosso manual, é uma paciente que a gente tem que aguardar passar esses 10 dias de Covid, se for possível, né, e passado isso fazer o parto dessa paciente, se também tiver indicação, porque às vezes simplesmente, igual a Fernanda falou, as pacientes vão sair grávidas do mesmo jeito, né? E aí você vai poder fazer essa abordagem. Tá? A paciente moderada também, que não é paciente que vai fazer doença crítica, né, Fernanda? Essas pacientes também, a gente pode ter essa tolerância, mas quando você está vendo que está piorando, é igual a Fernanda falou nesse caso, essa paciente, sim, já chegou grave, né, Fernanda? Ó, e para falar que não é da boca para fora... Fernanda e Gabriel, tem umas perguntas bem interessantes no chat, se vocês puderem responder. A gente já vai. Só para falar para vocês que não é da boca para fora, acabou de acontecer. Eu estava aqui, antes de eu me conectar, eu estou na área Covid do hospital hoje, e eu estava discutindo os casos, e estavam lá no HU, uma paciente de 100 comorbidades, de baixo risco, 40 semanas mais um, que foi para lá para o HU fazer controle de pós-data, segundo para o 3º dia de sintoma, testou teste rápido positivo. E aí eles falaram, vamos fazer o parto. Eu falei, não, sintoma leve, a gente vai fazer o controle do pós-data, eu não vou botar ela ainda, deixa passar os primeiros 10 dias, que é os 10 dias que ela pode piorar. Se ela não piorar, vamos fazer o controle de pós-data e eu vou internar essa mulher depois em área que ela pode, inclusive, ficar com o bebê, que na área do Covid ela não poderia. Tá? Então, não é da boca para fora. Deixa eu ver só o chat aqui, que eu vou abrir. Aqui eles fizeram uma pergunta, que esse daí seria até para a Adriana. Adriana, durante esse processo que a paciente estava em trabalho de parto, qual foi a forma que você ofereceu o oxigênio para ela? E a seguir a gente complementa, tá, Fernanda? Tá.
Você sabe dizer, Adriana, enquanto ela estava em trabalho de parto, ela manteve no oxigênio? Sim, ela estava no oxigênio, em trabalho de parto. Perfeito. Lá no seu serviço, vocês têm áreas isoladas, tem alguma área especial para fazer assistência ao parto de pacientes com Covid? Adriana, no seu hospital você tem área separada? Lá nós temos, no centro obstétrico, nós fechamos uma enfermaria para as pacientes ficarem internadas e Oi. Oi. Tá me ouvindo? Sim, deu uma travadinha, mas voltou. Então, nós temos no centro obstétrico uma enfermaria somente para atendimento, né, da paciente internada COVID, seja clínico só ou o parto, né? O duro é quando engarrafa, né? Quando eu tenho duas, como eu tive ontem, né? Então, eu tento colocar paciente ou no alojamento conjunto, mas eu sou, Fernanda, eu não sei se eu acho que você também é assim, eu sou muito apegada às grávidas, né? A gente não consegue mandá-las para a clínica médica, né? Tem hospitais que o atendimento COVID é clínico, não é nem pela obstetrícia, né? A gente é um adjuvante, eu acho que assim, na nossa experiência, e eu estou vendo que nós assumimos essa paciente integralmente, né? Eles são os coadjuvantes, né? Mas a gente assume o paciente. O nosso leito no centro obstétrico permite que a gente faça parto aqui. A cesariana a gente leva para uma sala do centro cirúrgico que é própria para operar o paciente contaminado de Covid. No alojamento eu também tenho 2, agora eu estou com 3, porque eu estou com 8 pacientes internados nesse momento de Covid. Eu não tenho uma área específica, que nem você está falando, que está na área Covid. Eu isolo enfermarias, né? Então, eu estou com 3 pacientes no alojamento, 3 no CI e 2 no centro obstétrico. Uma delas a gente está induzindo parto, mas por conta da patologia obstétrica. 37 semanas e uma pré-eclâmpsia. Internou com 19 por 12 de pressão. Perfeito. Né? Fernanda, quer fazer algum complemento? Na verdade, assim, no mundo ideal a gente tem, que nem a gente teve aqui na primeira onda, né, que era um hospital só para atender Covid, as pacientes, um prédio só para atender Covid, as pacientes eram triadas com sintoma de risco, assim, no nosso manual a gente até põe uma proposta de triagem clínica, né, de como que você pergunta, o que você pergunta, dos sintomas devagar, pedindo para a paciente que é importante ela falar se teve ou não, para você triar a paciente de risco clinicamente, que tem o risco de Covid, e temperatura, e você atende ela numa área isolada, tá? Então, esse eu acho que é o mundo ideal que a gente consegue. Aqui na primeira onda de março a setembro, a gente tinha um atendimento de alto risco todo direcionado para o HU, e de lá, se tinha alguém com sintoma gripal, vinha para cá, a gente atendia aqui. Então, o Instituto Central do Hospital das Clínicas era só atendimento de Covid. Mas é óbvio que isso é uma realidade que nem agora, na segunda onda, nós estamos conseguindo manter, tá, gente? Não tem como, né? Porque as pacientes continuam tendo os pacientes todos, não só os obstétricos, continuam tendo as outras doenças e precisam de atendimento integral de outras doenças. Então, agora a gente isolou, a gente tem uma enfermaria que é só Covid, que a gente tem 10 leitos, tá? Uma sala dentro do centro obstétrico que a gente só usa para o Covid, com sistema que tem que ter toda uma logística de ar-condicionado, que não pode ser coletivo, que a drenagem do fluxo de ar tem que ir para o outro lado, etc. e tal, para você não contaminar a parte aérea. Uma área PS, onde a gente separa a paciente que vem tanto para consulta ambulatorial quanto para consulta de pronto-socorro e que tem sinais e sintomas de Covid, ela é separada e atendida. Se está no terceiro dia de sintomas, essa paciente tem que testar. Então, falando de testagem, que é uma pergunta do chat, Gabriel, só para eu puxar o gancho, então, assim, o padrão ouro para testar essa paciente, para saber se ela é um Covid positivo ou não, se eu tenho que fazer vigilância clínica, se ela vai piorar, para eu raciocinar se vai piorar, se eu tenho que marcar retorno, se eu tenho que fazer atendimento, acompanhamento telefônico, é você identificar quem é de risco e testar. Qual é o teste padrão ouro ainda, com todos os problemas que ele tem?
é o PCR na janela entre o terceiro e o sétimo dia. Antes do terceiro dia pode dar falso negativo e depois do sétimo dia ele pode começar a negativar de novo, tá? A partir do 10º dia de sintomas, a gente vale a pena, além, você faz o PCR correndo o risco dele ficar negativo, vir negativo, mas aí você já pode ter o teste imunológico, né? Um teste rápido, a sorologia. Então é assim que você rastreia e identifica quem é de risco. A testagem universal, eu recomendo que seja feita, tá? Na hora do parto, principalmente para você não colocar em risco outras pacientes. Aqui, a gente está fazendo um pouquinho diferente, tá? A gente isola a paciente. Gabriel, seu microfone está fechado e a Fernanda acho que caiu. Caiu, então deixa eu retomar. Né? A recomendação realmente é que se faça a testagem de todas as pacientes sintomáticas, né, com PCR-RT. Então voltou. Pode continuar, Fernanda. Não, pode continuar, Gabriel. Eu não quero te interromper, só para avisar que... Entre o terceiro e o sétimo dia, então, de doença, né, o PCR, que é o padrão ouro, depois disso a sorologia pode ajudar a reavaliar esse quadro, mas, na verdade, o importante mesmo é o RT-PCR entre o terceiro e o sétimo dia para aquelas pacientes usuais, né, a paciente que é mais grave, a gente sabe, né, que o vírus pode ser recuperado por um tempo um pouco maior, né, mas, na verdade, o exame ele vai perdendo sua sensibilidade. Inclusive, para aquelas pacientes que têm uma clínica bem sugestiva de COVID, tá, e que, às vezes, o exame vem negativo, e você fala assim, pô, está aparecendo mesmo, essas pacientes, elas podem ser retestadas, tá, isso daí seria uma possibilidade para essas pacientes, de uma forma geral. Tá? Fernanda, então você... Testagem universal na hora do parto, Gabriel, vamos falar um pouco disso, você começa, vamos lá. Ou a Rosiane também. Gabriel, seu microfone... Ótimo. O Ministério da Saúde, ele tem colocado, né, ele soltou já nesse manual, já, né, como uma recomendação, né, que as pacientes sintomáticas, todos nós deveríamos testá-las, independente da sua gravidade. E as assintomáticas, elas também teriam indicação, né, de realizar o RT-PCR, né, se possível, 2 a 7 dias, né, antes de uma internação, vamos dizer assim, eletiva, né, então, assim, se uma paciente, então, ela vai fazer uma cesariana, alguma coisa, se ela puder fazer esse RT-PCR entre 2 a 7 dias antes do parto, isso seria o recomendado. Tá? Também estaria recomendado para essas pacientes que elas testassem também, né, na internação hospitalar, independente da sua causa, né, seja durante a gravidez, seja durante o parto ou abortamento, não, então, quer dizer, por indicação obstétrica, se ela internasse, ela testaria, né, para controle, se essa paciente internasse por alguma intercorrência clínica ou cirúrgica durante a gravidez, ela também testaria, e na hora do parto, essa paciente também, né, caso ela não tenha testado, ela poderia testar, e, obviamente, se tem possibilidade de testar com antecedência, 2 a 7 dias, ou se o seu lugar não consegue oferecer um resultado em 2 a 7 dias, testar essas pacientes em torno de 37, 38 semanas. Para que isso ocorra, é necessário que haja um fluxo bem organizado, né? Eu acho que ontem, para quem presenciou, o professor Geraldo falou uma coisa muito interessante, que SUS é fluxo, e é exatamente isso, né? A gente tem que criar um fluxo adequado para poder testar essas pacientes, né, conversar com os serviços locais, né, que são responsáveis pela testagem, para a gente viabilizar os insumos, para a gente viabilizar, por exemplo, a chegada do exame, tá? Então, isso também é uma questão de organização. Mas, dentro desse contexto, já existe uma indicação realmente de testagem de pacientes, né, sintomáticas e assintomáticas, né, nesse contexto, antes do parto ou internações obstétricas durante a gravidez. Tá? E isso depende muito, obviamente, do estado, do fluxo que existe, né, e de alguns insumos, mas, basicamente, é um alinhamento que é essencial nesse momento. Fernanda, quer complementar alguma coisa? Eu pus aqui no chat... Eu acho que dos testes, não. Desculpa, professor. Eu pus aqui no chat que eu acho que a mídia no Brasil é uma coisa importante, mas a mídia é tendenciosa também, né?
Então, assim, falava-se dos testes, né? E foi uma cobrança muito grande. Aí, de repente, ninguém mais fala de teste. E, na verdade, para tudo dar certo, a gente tem que ter 3 pontos, na minha opinião. Primeiro, consulta de pré-natal. A gente viu uma grávida, fica em casa, lava a mão, usa máscara. Segunda conduta, tem que testar todo mundo quando vai internar, tem que estar fazendo o teste, é uma coisa muito importante. E a terceira é a vacina. Então, eu acho que esses 3 pontos são fundamentais para a gente poder sair da crise que a gente está, né? Sem dúvida. Só seguindo um pouquinho, se você me permite, Gabriel, eu queria passar para um outro tema, né, que a Adriana ressaltou muito bem, as dúvidas que se tinham em maio dos tratamentos adjuvantes, né, para essa paciente de moderada em diante, tá? Importante, então, assim, Fernanda, por favor. Tratamento para COVID, gente, tá? Paciente sintoma leve, que vai ficar em casa, é observar sintomas e você monitorar ela para ver se ela não vai piorar. Tá? A paciente que tem critério de internação, tá? Por COVID, tá? Então, tem uma síndrome respiratória aguda grave, mesmo que teve suporte de oxigênio, internou, tem indicação de internar e tem COVID positivo gestante, tem que fazer anticoagulação profilática, né? A que vocês tiverem, tá? No meu hospital eu faço enoxaparina 40 miligramas para as pacientes entre 60 e 90 quilos. Essa semana também falta com a enoxaparina, já passou o pessoal mandando eu suspender tudo e mudar tudo para não fracionada de 5 mil de 12 em 12, tá? Porque isso vai acontecer, tá faltando esses remédios todos de intubação, enox, antibiótico, tá faltando em todo lugar, né? Então, enoxaparina é é absoluto, em qualquer fase da doença, em qualquer idade, se teve indicação de internar, você vai entrar com a enoxaparina profilática, ou anticoagulação profilática. Nesse caso, Adriana, só queria te dar, aí a minha área do Hospital das Clínicas, né, que eu faço trombose e gestação, uma paciente, mesmo que ela não tivesse o COVID, esquece o COVID, mas uma paciente que eu estou suspeitando de sepsis, né, e eu internei e está gestante, se você aplicar qualquer score de risco para tromboprofilaxia medicamentosa, ela pontua para ganhar. Se você usar Royal College, ela pontua. A gente aqui tem um protocolo próprio, que é do Royal College modificado, e ela, então, está com uma infecção grave, gestante, ela pontua mais que 3, eu faço durante a internação enoxaparina profilática, tá? Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente não precisa esperar a nossa paciente gestante ir para UTI para eles introduzirem a enoxaparina lá. Tá? Então, isso você pode fazer, gente. Se tiver dúvida, liga para mim, manda e-mail. Eu deixo meu e-mail aqui, vocês me mandam e-mail, eu respondo. Tá? Então, isso faz com gosto, com fé, que não vai ter problema nenhum. Tá? O corticoide no COVID... Fernando, posso só fazer uma observação? A heparina, né, ela é importante para os grupos de pacientes internadas, mas não existe uma evidência clara ainda, tá? E não está recomendado o uso de heparina em paciente com doença leve não internada. Então, heparina para doença internada, tá? Foi isso que eu comecei falando. A paciente leve, você está acompanhando em casa, pelo amor de Deus, não me dê nada dessas coisas para os pacientes tomar em casa, tá, gente? Acabou de sair um trabalho agora, veiculado pela ISTH, Sociedade Internacional de Trombohemostasia, o tanto de pacientes com formas leves de COVID, grávidas, não grávidas, população em geral, tomando enoxaparina em casa e o risco hemorrágico associado de uma coisa como essa, tá? Então, assim, enoxaparina não é para as farmácias. Fernanda, aproveita e fala do corticoide. Eu ia emendar isso, corticoide. Então, assim, enoxaparina está resolvido o nosso problema, tá, gente? Não dê para quem está com forma leve em casa e dê para todas as que estiverem internadas, você introduz enoxaparina profilática. Quando que a gente amplia o uso da anticoagulação da profilática para terapêutica? Em 3 situações. A paciente que fica grave e vai para UTI, é entubada, aquela paciente que faz insuficiência renal e vai para hemodiálise, aí a gente acaba tendo que ampliar essa anticoagulação para uma dose que a gente chama de intermediária, tá? Que seria mais ou menos 1 miligrama por quilo dia. Então, uma paciente de peso de 80 quilos, ela ia tomar 40 miligramas de 12 em 12 horas. E por
último, aquela paciente que, no decorrer da doença, do acompanhamento, ela tem uma suspeita confirmada de tromboembolismo venoso, então que elas podem fazer tromboembolismo, apesar de você estar com a enoxaparina de 40 miligramas, a profilaxia medicamentosa, ela melhora, diminui a chance, mas ela não é 100%, se fizer um tromboembolismo venoso confirmado, ou se essa paciente for para, o que a gente tem aqui, não tem em todos os lugares, por exemplo, uma ECMO, né, que é aquela máquina de circulação extracorpórea para fazer a oxigenação por membranas, essas pacientes em ECMO e em tromboembolismo venoso vão para anticoagulação aí terapêutica, que é 1 miligrama de enoxapalina por quilo a cada 12 horas, tá bom? Então, uma paciente de 80 quilos vai tomar 80 mais 80. Bom, corticoide, Adriana. Então, em maio, realmente, a gente tinha aqueles trabalhos tudo desencontrado, né? Que assim, só começou a ter uma luz do corticoide no Covid lá para junho, né? Que foi quando saíram os estudos Recovery e o daqui, esqueci o nome do estudo nacional, que também foi bem importante nesse aspecto, mas enfim. Aí a gente começou a ter mais certeza. Então, assim, qual que é a indicação do corticoide hoje? E aí também eu vou te dar uma autoridade, Adriana, de você chegar lá e prescrever corticoide na sua enfermaria. A nossa indicação de corticoide hoje é paciente de mais do que 7 dias do início dos sintomas, ou seja, passou toda a fase de replicação viral, tá? Tem necessidade de oxigênio-terapia, ela tem que ir para o uso de corticoterapia suplementar. O que a gente usa? Tem vários protocolos. O protocolo do Recovery é dexametasona EV 6 miligramas uma vez por dia. Inicialmente eles falaram para manter 10 dias, mas hoje a gente já sabe que a gente mantém o corticoide enquanto a paciente precisar de suporte de O2. Tá? Então, 6 miligramas por dia de dexametasona é um dos protocolos. O outro protocolo é metilprednisolona, 1 miligrama por quilo de peso da paciente. Então, uma paciente de 80 quilos vai tomar 40 miligramas de 12 em 12 horas. Puxa vida, Fernanda, mas 80 miligramas de metilprednisolona, eu suspendo como isso? Tem que fazer retirada gradual depois? Não, quando acabou o oxigênio da paciente, então, um dia já sem oxigênio, eu posso suspender a metilprednisolona. De que jeito? Se ela tomou até 14 dias, eu não vou ter que correr o risco de fazer supressão de suprarrenal. Eu posso tirar de uma vez. Se ela passou de 15 dias usando o corticoide nessa dose, aí eu vou ter que fazer uma retirada gradual da metilprednisolona. A dexametasona é uma dose menor e pode ter que retirar mais de uma vez assim que ela parar de usar o oxigênio. Não precisa esperar entubar, não precisa esperar ir para a UTI. Se a paciente está depois do 7º dia com sintomas que precisam de suporte de O2, usem corticoide, porque a gente percebeu que diminui o tempo de internação, diminui a invasividade do suporte de oxigênio que a gente dá. E que não deve ser utilizado na doença leve, né, Fernanda? E nem na fase de replicação viral, especialmente nesse grupo de pacientes que não tem uma doença que precisa de complementação com O2, né? Então, isso daí tem que ficar muito claro, né? Então, gente, assim, tem essas orientações. O antibiótico também, né, Fernando? O antibiótico também, ele tem as considerações. O antibiótico também está indicado para paciente que tem identificação de doença bacteriana, tá? Às vezes, o uso excessivo de antibiótico, a gente já tem visto em várias regiões do país o surgimento de cepas multiresistentes, tá? E isso se torna um problema, porque na hora que a gente precisa para tratar as infecções secundárias, a gente vai ficar sem arsenal. Né? Então, essas pacientes também com antibiótico, elas têm critérios, que é você ter confirmação ou suspeita importante de doença bacteriana, né? E aí você consegue ver através dos exames de imagem clínica do paciente também, tudo isso. Mais uma frase de efeito, a gente pode fazer um caderninho, né, Gabriel? Assim, ó, antibiótico não trata Covid, parto não trata Covid. Então, assim... Então, é isso mesmo, né, gente? A gente já está aí, a azitromicina já é um antibiótico que vai estar na linha de tiro já, que vai perder a sua eficácia populacional e é uma ótima arsenal para tratar uma pneumonia domiciliar. Então, vocês podem adotar o protocolo que for. Aqui eu vou falar para vocês, para a gente não perder tempo,
eu entro com antibiótico, faço a imagem. Se a imagem vem sugestiva, que não tem consolidação, eu tenho uma tomo que está negativa, eu suspendo, tá? Agora, vocês podem adotar o contrário. Se vocês têm um resultado de tomo mais rápido, então faz assim, ó, entra com antibiótico baseado na imagem, tá? Ah, gente, é raio-x ou é tomo? Se tiver tomo, faça tomo. É melhor para o Covid, não tem risco para gestante. Está autorizadíssimo a fazer a tomo, tá? Perca o medo de pedir a tomo em gestantes, inclusive, tá? Mas em muitos lugares o raio-x pode ajudar, né, Fernanda? Não é o ideal, mas ele pode ajudar demais, né? Sem dúvida. Eu queria chamar atenção para duas outras coisas. Primeiro, nos exames admissionais do paciente com Covid, tá? Só um minutinho aqui. Cris, você pode atender para mim, por favor? Nos exames admissionais. Então, assim, o que a gente pede? Assim, precisa de avaliação clínica, tá, gente? Para a gente fazer, para a gente dar... Quer que projeta, Fernando, o que o manual está recomendando? Isso, bota lá o que o manual está recomendando. Então, a gente precisa basicamente de avaliação clínica. Se a paciente tem necessidade de oxigênio, ela é uma paciente com desconforto respiratório, ela precisa de tomo, tá? Então, você está internando, é esses exames que você vai pedir preferencialmente. E aí, os exames laboratoriais, será que consegue aumentar aí, Gabriel? Deixa eu ver se eu consigo aqui. A pessoa tem 50 anos, eu não consigo ler assim essa telinha miúda aí, não. Então, pera aí que nós vamos ver aqui. Aqui, ó, para doença assim, moderada. Isso, leia aí, Gabriel. Isso, pode ler você. Vamos lá, você está com a tela. Então, aí. Ó, a paciente com doença moderada, gente, é aquela paciente que ela já vai ter, né, tosse mais febre persistente diária, uma tosse persistente, uma piora daquele quadro que ela já vinha, né, um quadro mais arrastado, né, associado com, pode ou não estar associado a fator de risco, mas especialmente quando ela começa a ter dificuldade de manter a saturação em ar ambiente, né, maior que 95%, e aquele que a gente chamou atenção, paciente com frequência respiratória maior ou igual a 25, ela já é uma paciente moderada. Os exames dessa paciente é o RT-PCR, o hemograma, creatinina e ureia, sódio e potássio, função hepática, LDH, proteína C reativa, coagulograma, dedímero, ferritina e tomografia. Se não tiver disponível, você vai utilizar o raio-x. Tá? Então, eu queria salientar aqui que eu acho que de todos, o que a gente pede para manejo clínico, controle infeccioso da paciente, os nossos arsenais é a curva, né? Não é um exame, o xerox na entrada só, é a curva desses exames, né? Então, se a paciente está em piora, eu vou ficar pedindo esses exames a cada 2 dias, um dia. Então, assim, o PCR é um norte, como a Adriana bem pontuou durante a apresentação dela. Você tem paciente com PCR já de 8, já da entrada, nos começos. Depois foi para 30, quando ela teve a piora clínica. Você vê que ele é mesmo um espelho, né, dessa piora clínica. No hemograma, a gente está muito acostumado a falar de leucocitose, desvio esquerdo. Acho que travou o seu áudio, Fernanda. Oi, voltou. Alô? Voltei. Tá ouvindo? Voltei? Isso. Não. Voltou. No hemograma, um marcador que eu quero... Então, um marcador que eu queria muito que vocês reparassem, que em todos os trabalhos eles são ditos como um marcador de gravidade, parâmetro. Saiu um trabalho agora em não gestantes, mas o que a gente observou na corte de 145 gestantes que nos primeiros 6 meses aqui que a gente atendeu, é a linfopenia. Então, linfócitos abaixo de 1.450, tá? É um marcador daquela paciente que pode piorar, tá? Já no começo dos sintomas. Um outro marcador que a literatura tem descrito é a relação neutrófilo-linfócito, que às vezes a paciente, principalmente a gestante, ela tem até uns neutrófilos, não tá tão diminuído, né? Mas aí quando ela tem uma relação que você faz a divisão dos neutrófilos sobre os linfócitos, em trabalhos de não gestantes, essa relação acima de 7, 8, ela é... Travou, Fernanda. Oi, Fernanda. Melhorou? Voltei.
Deixa eu mudar aqui, eu vou rotear meu sinal de celular para ver se eu consigo manter a conexão mais estável. Espera só um minutinho. Então, era isso que eu queria chamar a atenção, para os linfócitos e para os neutrófilos /linfócito, tá, gente? Perfeito. Gente, já com o avançar da hora, eu gostaria de falar de um último tema, eu e a Fernanda, se ela estiver de acordo, que é a vacinação, né? O Ministério da Saúde soltou uma nota, né, em que ele, na verdade, ele sinaliza, né, que as gestantes, elas podem ser vacinadas após uma orientação de que existe toda uma limitação de conhecimento sobre, né, as vacinas, pelo fato delas serem, né, vacinas novas, mas que ele tem sinalizado que as pacientes de alto risco, elas deveriam ser vacinadas, que as pacientes de risco habitual, elas devem ser oferecidas, tá? Obviamente que com toda uma explicação das limitações de conhecimento que a gente tem, mas que realmente nesse contexto de pandemia, a vacina seria uma das boas estratégias, talvez, né, a principal estratégia para a gente minimizar esses danos, especialmente para pacientes que estão sofrendo tanto igual as gestantes, né? E num momento como esse, né, gente, em que assim, as vagas de UTI, elas estão escassas no país inteiro, e que a grávida, ela vai fazer doença que precisa de mais hospitalização, mais ventilação mecânica, mais CTI, então, para esse grupo específico, se torna ainda, né, muito importante isso daí, mas a decisão é da gestante, respeitando a autonomia dela, mas dentro também de uma orientação clara, objetiva, né, que existem as limitações de dados, mas que também, que nesse momento, essa é uma estratégia que pode ser interessante, sim, para todas as gestantes. Fernanda, gostaria de falar alguma coisa? Olha, algum reforço? Não, é só isso, e assim, parabenizar vocês aí pela escolha do caso. O caso é um caso que pode acontecer em qualquer maternidade. A paciente que piora, essa era uma paciente de baixo risco, a paciente que piora é essa mesmo. Nós temos que estar todos preparados, porque eu falei ontem, na aula que eu dei ontem, estamos em guerra, minha gente. A gente bota a faca nos dentes e vamos para a luta, tá? E podem contar conosco, porque vocês precisarem aí para ajudar nas dúvidas, e a gente está todo mundo junto no mesmo barco. Muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, eu fico feliz de ver a sala cheia, assim, para um tema tão importante, gente, porque, na verdade, a gente vê que nós todos estamos aprendendo, né, e quanto mais pessoas a gente consegue atingir, né, às vezes para compartilhar nossas dúvidas, às vezes para tirar um pouco de ansiedade daquele momento que todos nós temos quando nós estamos atendendo essas pacientes, poder compartilhar e ver que isso daí é uma coisa comum, e perceber que tem outros colegas que estão, né, que estão tendo caminhos interessantes, né, obviamente baseado em evidência científica, que é algo também que tem sido complicado nesse momento, né, é importante que a gente se una nesse momento em prol da vida dessas mulheres, né. Eu acho que cada vida conta, né, eu acho que cada mulher merece ser salva, e que o que a gente puder fazer, né, em uma corrente mesmo nacional, né, gente, para que nossas mulheres brasileiras, elas consigam, né, manter estruturadas suas famílias, que as mães possam conhecer seus filhos suas mães, eu acho que isso daí já é uma grande recompensa para todo esse trabalho que está sendo feito, né. Gostaria de agradecer a presença de todos, Fernanda, né, muito obrigado, gostaria que você fizesse, então, as palavras finais aí para o grupo. Minha gente, eu queria só parabenizar todos vocês, que eu acho que estamos todos no mesmo barco, então, como eu disse, há um ano, né? Ainda temos um longo caminho pela frente, eu acho, enquanto a gente não conseguir a vacinação em massa aí da população, a gente não vai conseguir a diminuição da circulação do vírus. E, sim, a gente escolheu cuidar de gestantes, tá? E eu só queria terminar com uma coisa que me chamou a atenção também, eu estou virando sua fã de carteirinha, Adriana, com uma coisa da sua apresentação, tá? Que foi um momento lindo, né, do Dia das Mães, da mãe conhecendo o filho pelas meios digitais, tá? E a mensagem que eu quero deixar é que é uma fase de distanciamento que é necessária, a gente está apartando mães de bebês, as pacientes graves, mas a gente não pode esquecer para que a gente escolheu ser obstetra, e a gente não pode esquecer da humanização dos casos. Então, no século XXI, vamos usar e abusar dos meios digitais, se a gente assim o tiver, para manter a conexão dessas famílias, tá? Então, parabéns aí pela condução do trabalho, e eu queria fechar dizendo que estamos em guerra sim,
mas somos humanos também, tá bom? Abraços a todos aí, bom dia para vocês, bom feriado para vocês. Um abraço a todos, gente.